Estrogonofe favorito do Alan, Maite Oi Chef. pessoal, eu sou a Maite e esse é o Maite Chef. E no episódio de hoje eu vou ensinar você a fazer o melhor estrogonofe do mundo. Você pode usar tanto carne quanto frango nessa receita. Alerta de Então se você felicidade. quer aprender a fazer o melhor estrogonofe do mundo, é só você continuar assistindo. Então bora! Vai! Galera, o vídeo já acabou, a gente já está comendo aqui, mas eu queria avisar, que eu esqueci de falar o vídeo inteiro. Essa receita é a favorita do Alan, tá? Ele não come outro estrogonofe a não ser dessa receita. Se ele come, ele acha sem graça. Essa é a favorita dele. Se você quer aprender a fazer o estrogonofe favorito do Alan, só você continuar assistindo. Toma! É com batatinha. Bom, pessoal, a primeira parte da nossa receita é a marinada da carne escolhida. Você pode usar tanto filé de frango quanto tem que ser frango. carne, né? Geralmente eu uso filé Estrogonofe mignon é pra de fazer frango. que é uma carne bem molinha, mas pode ser a carne da sua escolha. E assim, quanto mais tempo você deixar marinada, melhor vai ficar, tá? Então antes da gente começar a marinada, vamos falar os ingredientes que você vai usar nessa receita. E os ingredientes são 500 gramas de carne ou de frango cortado em tiras, meia xícara de molho inglês, 2 dentes de alho picado, uma cebola picada, 200 gramas de champignon fatiado, uma lata de creme de leite, sal e pimenta a gosto. Eu uso de 1 a 2 latas de creme de leite, dependendo do quão cremoso eu quero que fique. Olha, eu já fiz essa receita para várias pessoas. Uma vez eu fiz pro meu amigo Sods, pro Blue, pros amigos meus que vieram aqui em casa. Eles falaram que o estrogonofe é macio. E ele é assim por conta da lata do creme de leite que eu uso. Da lata não, do creme de leite de lata. E eu uso com soro e tudo mesmo, tá? Eu uso do jeito que vem mesmo. Se você quiser usar o de caixinha, não tem problema, você pode usar. Mas, na minha opinião, eu já fiz essa receita 500 mil vezes. E pra mim, fica perfeito com 2 latas. Mas como eu não quero fazer muito, vou tentar com uma. Se eu achar que poderia estar mais cremoso, eu pego a segunda lata e boto, tá? Mas aí vocês vão ver aí mais pra frente. Outro detalhe, eu não coloco nem ketchup e nem mostarda. Essa receita é da minha sogra, mas ela coloca ketchup. Mas aí uma vez eu fui fazer e eu fiz ketchup é bom, mostarda. Eu errei. Aí eu fiz sem ketchup e eu achei que ficou perfeito. Aí se eu quero que deixar mais rosinha, né? Mais cor de estrogonofe, eu coloco às vezes um pouquinho de coloral ou eu coloco algo que não vai mudar tanto no sabor, porque eu acho que o sabor só com o molho inglês já fica incrível. Então vamos lá para nossa marinada. Vou colocar o frango, vou colocar também o alho. Eu falo 2, mas é uma colherzinha vai com que eu já ralo, né? Eu já corto o alho. Não. Vamos colocar o molho inglês. Não gosto de mostarda. Detalhe, se você achar que é muito molho inglês, não precisa botar tudo isso. Mentira, tá? é bom? Eu tô achando que é muito. Peraí. Carne na mostarda. Eu faço muito no olhômetro. Aí é bom, marinado na mostarda. Tá? Então, eu falo meia xícara, mas pode ser 1/4 de xícara, pode ser 1/3, 1/4. Depende do quanto você quiser. O molho inglês, ele deixa o gostinho azedinho do estrogonofe, aquele gostinho que geralmente se dá com a mostarda e com ketchup. Mas com o molho inglês fica perfeito. E aí eu vou adicionando de acordo... É que assim, a gente compra uma garrafinha de 200 ml. Não, 150 ml. E aí como que eu faço? Eu faço assim, ó. Aí o tanto que eu boto é 2... Eu não sei quanto é 2, porque tava acabando. E aí eu coloquei 2, e aí sobrou um tiquinho de nada. Aí eu falei, vou colocar tudo, né? Aí foi... Como já fiz essa receita 500 milhões de vezes, eu sei o quanto eu gosto de molho inglês. Mas vai com calma, vai que fica muito azedo pra você e você não gosta, entendeu? Então, aí depois vai falar que a culpa é minha. Então, coloca primeiro 1/4 de xícara. Deixa na marinada, deixa 1/4 de xícara. Quando você for fazer no fogão, se tiver fazendo o frango e tal, se você experimentar, você colocar o creme de leite e tudo mais, você experimentar e ver que não tá ainda com aquele gostinho, você pode adicionar depois, que o molho fica com o gostinho mais azedinho de estrogonofe. Pimenta do reino e sal. Vou colocar 2 mãosadinhas. Não sei o nome disso. Diferente esse negócio de sal, né? Um punhado. E a gente tem que deixar por pelo menos meia hora. Lembrando, quanto mais você deixar, mais gostoso vai ficar, tá? Então, se você quiser preparar à noite pra comer no almoço, tudo bem. Olha, eu não usei todo o molho inglês, ainda tem um pouquinho aqui, que tá bem caldudo aqui, né? Mas
a gente acerta caso falte. Mas eu acho que não vai faltar. Eu vou cozinhar, então tem essa de... Vou levar essa misturinha. Na verdade, acho que eu vou colocar um pouquinho de... Colher não, é na mão coloral. mesmo. Pra Vou sentir o negócio mesmo, pra saber, entendeu? Porque não vai ficar tão laranjinha, meter a mão. O coloral, ele dá essa ajuda. Lembrando, essa receita eu não coloco ketchup nem mostarda, porque eu sempre erro na dosagem. Eu sempre erro, aí fica muito doce, ou muito... Vixe, ou muito azedo. E aí, fazendo essa receita, eu sinto que fica perfeito com molho inglês e não precisa de outra coisa. Ele só não fica tão vermelhinho, tão laranjinho. Mas com o coloral, ele já dá uma ajuda. Um dia eu vou Mas fazer a live assim, cozinhando. lembrando, se você quer colocar ketchup, mostarda não precisa com molho inglês. Mas se você quer colocar ketchup, vai aí menos de uma colher de sopa, tá? Não vai tanto não. Eu acho que na receita que a minha sogra me passou, que é a dela, ela coloca, eu acho que uma colher de sopa a 2 colheres de sopa. E isso eu acho que já muda muito o gosto. Sei cozinhar no meu paladar, desde moleque, no que eu gosto, muda muito o gosto. E se coloca mostarda, fica azedo demais, não dá pra comer. É isso. Coloquei aí, isso sim foi uma pitada, tá? De coloral. Vou deixar isso aqui marinando na geladeira por pelo menos meia hora. E aí, a gente volta aqui já pra fazer lá no fogo. Mas enquanto eu vou deixar marinando, vocês vão ficar aí com um intervalo comercial. E quando voltar, a gente já vai estar aqui fazendo. Uhul! Uhul! Né, Maitezinha? Vai aí, Maitezinha, aqui eu deixei sujo. Desculpa. Não briga comigo. Ó, galerinha, já ficou meia hora marinando e agora vou dar uma fritadinha nele aqui. Uma coisa também que vai nessa receita que eu não me lembrava, eu acabei de lembrar, vai conhaque, um pouquinho, ou vinho branco, mas eu nunca boto porque a gente é uma receita pra ser simples, né? Tipo, é assim, ai, quero fazer um estrogonofe aqui rapidinho, aí você faz. Aí eu nunca botei, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de azeite e como já tem sal e pimenta e tudo aqui, a gente não vai mais precisar ficar temperando, tá? Eu faço dessa forma, tá? Eu primeiro coloco o frango, deixo ele dar uma fritadinha e eu não tiro ele depois. Tem gente que só dá uma fritadinha, depois tira. Eu não, jogo aqui, depois eu jogo a cebola e depois eu jogo o creme de leite. Vou colocando aos poucos. Só pra não soltar muita água. Mas depois eu vou juntar tudo e vai soltar água, né? Se vocês não quiserem cortar as tirinhas, pede no açougue, tá? Assim, você que cozinha sempre pode estar se perguntando, isso é meio óbvio, né? Só que, gente, tem gente que não sabe fazer nada, que não tem muita noção das coisas. Dessas coisas básicas de cozinha, tem gente que não sabe. Tem gente que assiste só por assistir. Então, se você quiser fazer, você pode pedir pro açougue cortar pra você, tá? Você não precisa cortar em tirinha. Só fala que você quer levar frango pra fazer estrogonofe ou carne. Teve uma vez que a minha sogra, ela queria fazer estrogonofe. Não, ela queria não. O Alan pediu, ele morava ainda com ela. O Alan pediu pra ela fazer estrogonofe e não tinha frango, nem carne. Mas tinha um frango cozido. Não, frango desfiado. Aqueles que você compra congelado. E aí, ela nem falou pro Alan. Ela só foi lá e fez com frango desfiado. Ficou uma delícia, Sabrina. Foi nesse dia que eu falei, me passa a receita. Frango desfiado, ficou uma delícia. Nossa, ficou muito bom. E foi essa receita aqui. Ele vai soltar água, tá? E a gente vai deixar aqui. Deixa. Vou aproveitar, já que sobrou um pouquinho aqui, né, de gostinhos. Vou colocar a cebola que o Matheus triturou pra mim num negócio que ele e a Sabrina me deram. Qual é o nome daquilo? É um processador semiautomático. É aquele processador que você puxa o fiozinho assim? Olha, eu comprei no Free Market. Eu comprei no Free Market um processador desse estilo também, mas ele era a bateria. Gente, eu fui usar a primeira vez, ele queimou. Ele queimou. Eu coloquei um pouquinho de calabresa, que eu queria fazer aquele enroladinho, só que de calabresa com cebola. Ele queimou. Eu não usei. Tipo, ele veio assim, ó. E quebrou. Tipo, eu não usei nenhuma vez completa. Eu fiquei com tanta raiva que eu nem comprei mais. Aí a Sabrina me deu esse daí, que eu devia ter comprado na primeira vez, né? E eu gastei R$14 nele. Pelo menos foi barato também. Mas ele era bem menor que esse aí que você me deu. Ó, tá bem aguadinho, dá pra ver, né? Que saiu água do frango. Tá bonito, mas, gente, hein? não tem problema. E também do molho inglês, mas não tem problema. A gente deixa aqui, porque esse por indução é um pouquinho mais leve. E aí ele vai apurando aqui, reduzindo o caldo e cozinhando o franguinho. Tá esquecendo o tempero sim, olha ali, a Maitezinha tá botando aí. Ai, Maitezinha, obrigada. Pera aí, isso. Ó, pessoal, agora eu vou adicionar dá pra sentir daqui o cheiro, mané. Tem bastante cebola, é uma cebola bem grande.
Vou dar uma misturadinha aqui. Assim, ainda tem bastante água, tá? Mas eu não tô nem aí, porque no final dá a mesma coisa. Vai ver esse tipo de vídeo aqui, a covardia ainda mais assim, quando você tá tem com fome. gente que Se eu tivesse comendo um hambúrguer, um negocinho, é mais de boa, até porque eu tô comendo, entendeu? Eu tô ingerindo aqui, não fica com tanta vontade. Tem dia que Mas quando você ficar só chupando o dedo... Eu já marinei uma vez a cebola junto com o frango. Cada vez eu fazia um jeito. No final dá certo, é o que importa. E é por isso que o nome do quadro é MaiteChef, mas eu gosto de lembrar que eu não sou. É o nome do quadro só. Bom, vou deixar aí, e aí... Agora irei colocar o champignon. E, gente, esse filé de frango, ele é muito molinho. E eu só tô costurando aqui, eu tô reparando que ele tá dando uma desfiada. Então vamos com calma. Vou mexer com bastante calma, muita parcimônia. E já vou colocar o creme de leite também. Assim a gente já vê se eu vou botar uma lata ou duas. Acho que vou lançar um iogurte. O ideal é não colocar o soro. Aí tem 1 milhão de formas de você tirar o soro. Você deixar ele no freezer rapidinho, e aí você vira ele ao contrário, fura um lado, aí depois... eu tenho preguiça. Eu boto com tudo. E lembrando, já fiz mais de 10 vezes essa receita, muito mais de 10 vezes essa receita. Faz pelo menos uns 6 anos que eu faço essa receita e fica bom todas as vezes, entendeu? Olha só, tá vendo como ele já ficou laranjinha por causa do coloral? Então, ó, às vezes nem precisa de ketchup. Bom, mas eu acho que eu prefiro sem. Gostoso. Mas eu gosto de colocar duas latas. É bom até, mas... Nossa, Sabrina, tá muito gostoso. A gente fez uma receita umas duas agora. vezes Vocês só. devem ter reparado que no vídeo passado a gente fez uma lasanha bem gostosa, né? Olha aí uma foto dela agora. Ali, ali. Olha lá! Então, a gente fez essa lasanha. Hoje a gente grava 2 receitas no mesmo dia. Ou seja, a gente comeu um pedação de lasanha e agora vai comer isso aqui. O Matheus nem fala, ele já até falou, nem quero. Então só eu e a Sabrina vamos estar experimentando. Ó, eu falei que eu gosto com 2 creme de leite, mas eu não vou botar não, porque eu não quero. Ó, uma diferença que eu notei de quando eu sempre faço. Geralmente quando eu faço, eu corto a cebola em quadradinho, mas como a Sabrina ela me deu o processadorzinho de puxar assim, ele ficou bem moidinho. Aí como ele ficou bem moidinho, o caldinho ficou com uma texturinha. Geralmente, quando eu faço, eu corto em quadradinho, o caldo fica... Caldo não. Molho do estrogonofe fica bem lisinho. No caso aqui, ele não tá lisinho por causa da cebola, tá? Não é o creme de leite que talhou, coisa assim, não. Eu não deixei ferver muito. Só lembrando, né? Porque vai que a pessoa fala, nossa, olha que horrível. Não, é a cebola cortadinha. Agora eu vou pegar uma cumbuquinha com arroz e feijão. E a gente... Ou com arroz só, feijão não. E batatinha palha. E eu já volto pra gente eu sou a favor do feijão estrogonofe. Eu vou chamar a Sabrina pra vir comer. Uhul! Se não tiver, eu não sei também, não tem problema. Mas se tiver... De onigiri. Ele ficou o tempo inteiro falando. Ai, queria tanto onigiri, queria tanto... Eu fui lá e fiz. Sabe quanto ele comeu? 5! Não sei se as texturas aí seja legal ou não. Ô, louco, é dentro. Tá quente. Eu adoro essa receita. Ele fica quando eu estudava, minha avó fazia direto pra mim, estrogonofe. Não é demais, fica mesmo, é verdade. E não erra no doce do ketchup. E assim, eu usei uma lata de creme de leite só, então ele não fica cheio de molho. Mas se você quer ele mais molhado, você coloca 2 latas. Então se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui o que você achou. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você quer que faça essa receita. Se inscreve no canal, ativa o sininho.